tenha segurança em Deus. Há pessoas que me dizem que estão orando pelos propósitos que elas desejam alcançar, mas elas parecem alquebradas, vitimizadas, infelizes. Parece que não passaram pela presença de Deus, parece que não estiveram na presença de Deus, parece que não encontraram em Deus conforto, parece que em Deus não encontraram coragem. Vejam, o Calvário de Jesus permaneceu, mas o Espírito de Cristo se renovou. Seu casamento pode estar do mesmo jeito ainda, mas quando você passa pela presença de Deus, o seu espírito se renova. Você é encorajado em Deus, porque passou pela presença dEle e permanece na presença dEle. O seu espírito é encorajado. Você pode permanecer ainda na mesma situação. O que você tem pedido ao Senhor ainda não aconteceu fora de você, mas dentro de você, o Senhor faz maravilhas. Olha a diferença, como Jesus, que tinha orado. Olha a diferença entre o que Jesus faz, ele que havia orado. Compara com a atitude dos discípulos, que em lugar de orar, por estarem cansados, dormiram. Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. O que foi que o discípulo fez? O discípulo tomou a espada, cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote. E Jesus, como estava? Íntegro. Íntegro. E Jesus diz: guarde a sua espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras. Em seguida, Jesus disse à multidão: tinha muita gente para ver a prisão de Jesus e ele estava íntegro. Ele diz: por acaso eu sou um revolucionário perigoso? A seguir, porém, nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus ficou sozinho. Jesus orou sozinho no Getsêmani. Jesus chorou, se quebrantou, suou sangue, mas orou, clamou ao Pai, quebrantado sobre as rochas lá no Monte das Oliveiras. E os seus discípulos dormiam. Na hora da grande prova, na hora da grande provação da vida de Jesus, os que não oraram fugiram, abandonaram Jesus. Isso quer dizer alguma coisa, não? Os que não vigiam e oram na hora da provação tendem a fugir. Os que não vigiam e oram porque estão cansados, porque têm muitos afazeres, porque têm muitas atividades na agenda do dia, e foi aquele tempinho, aqueles 5 minutinhos de orar, e olhe lá se foram 5 minutos, aquela oração apressada, superficial, e o resto do dia com suas atividades. Preste atenção. Ao levantar-se uma grande provação, é bem possível que aqueles que não vigiaram, aqueles que não oraram, aqueles que não buscaram a companhia íntima com Deus, a companhia real com o Senhor, é muito possível que estes se descubram medrosos, acovardados e abandonem o Senhor. Fugiram. Jesus ficou só. Nesse momento, todos os discípulos abandonaram Jesus. Ainda mais, quero ler com você
o que está aqui em Tessalonicenses 5,17. Tessalonicenses 5,17. Diz assim: porque é importante que eu e você tenhamos em mente o Senhor como aquele que abriu caminho em tudo para nós. Ele é o nosso modelo. Ele orava. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso diz a respeito de orar quando estamos em qualquer atividade. Há quem pense em oração com um tempo para se ajoelhar e ter um ritual de oração. Isso também faz parte. Esse também é o tempo dedicado a orar. Jesus, ele tinha o seu ritual de orar, não é? No que diz respeito a um lugar onde ele ia. Ele ia sempre ao monte, ele ia sempre a Getsêmani. Ele estava sempre ali naquele lugar que ele preferia por ficar sozinho com o Pai. Qual é o seu lugar de orar? Qual é o seu lugar de comunhão? E qual é o seu tempo de ficar com Deus?